Bom dia, amados. Estou aqui neste lugar privilegiado que o nosso templo tem, com esta vista absolutamente deslumbrante pela manhã. E para mais uma vez podermos refletir um pouco na palavra, podermos pensar juntos aquilo e meditar juntos aquilo que a palavra nos vai falando. Um amigo meu, pastor Carlos Macorde, refletiu sobre um aspecto muito interessante que vemos presente também em 1 de João, capítulo 4, e até um pouco na sequência daquilo que partilhava com os irmãos ontem, e que tem a ver, de facto, com o amor, com um aspecto absolutamente importante do amor. Há uma ideia que tantas vezes tenho usado e que ainda uso no sentido de me desafiar a caminhar de acordo com os planos e a vontade de Deus, que é viver em função de uma pergunta. No meu lugar, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Aliás, um conhecido livro que nos ajuda a compreender isso. E é uma boa pergunta, continuo a achá-la uma boa pergunta, mas que nos pode levar a uma experiência que pode ser menos desejável, que é a ideia que também muitas vezes está presente e que tantas vezes partilhamos, que é o de imitar Jesus. Mas é interessante, amados, porque o nosso tema deste ano é Jesus em mim, Jesus em nós. Ou seja, a nossa experiência tem que ser muito mais do que imitar, embora esse conceito nos ajude diariamente a tomar as decisões e a caminhar, mas é muito mais profundo que isso, que é Jesus em nós, a viver em nós. Mais do que imitá-lo, Ele está em nós, Ele vive em nós. E a questão aqui é mesmo que a cada dia, a cada passo, nós precisamos de permitir que Ele dirija os nossos passos, em vez de lhe estarmos a perguntar e tentá-lo imitar. São perguntas que não têm problema nenhum, mas que precisam de ser, conceitos precisam ser levados a um lugar mais sério e mais profundo. Nesse contexto, em 1 de João capítulo 4 e versículo 18, Deus usa João para nos dizer o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E o pastor Carlos Macorde desafiava exatamente a pensar sobre isto. Quais foram os sentimentos que Jesus teve perante as circunstâncias, e algumas delas muito difíceis? O que é que Jesus decidiu fazer? Nós, humanamente, perante situações que enfrentamos na vida, normalmente tomamos uma de duas decisões. Ou enfrentamos e lutamos, ou fugimos delas. Procuramos fugir delas. É curioso que o pastor Carlos Macorde nos desafia a considerar uma terceira opção, que facilmente compreendemos que foi a opção de Jesus. Jesus nem fugiu, nem lutou. Jesus amou. E amar nesta perspectiva que o texto aqui nos apresenta e que esta palavra cirúrgica de Deus tem para nós. Um amor que anula o medo. Ou seja, perante as situações que nós enfrentamos na nossa vida, as pessoas, as dificuldades, as batalhas, em vez de lutarmos ou fugirmos, vamos decidir amar. Mas amar de uma forma que, de facto, retira de nós o medo que cada uma dessas circunstâncias, pessoas ou momentos nos podem provocar. Eu fiquei a pensar nisto e tenho estado a pensar nesta questão e, de facto, é desafiante, amados, é desafiante. É desafiante até quando pensamos a questão do futuro da Igreja, o nosso futuro. A minha tendência é, ok, vamos lutar, vamos arregaçar as mangas e vamos enfrentar. Perante esta palavra, amados, e não que essa decisão não se materialize, mas perante esta palavra, parece que somos verdadeiramente desafiados a amar, sem medo. A amar as circunstâncias
que temos enquanto igreja, amar as pessoas que estão à nossa volta, amar uma sociedade e uma cultura que cada vez se desvia mais dos valores e dos propósitos de Deus, a amar pessoas que eventualmente pensam diferente de nós e que nos rejeitam e que rejeitam a Jesus, a amar as possibilidades e as portas e através dessas oportunidades que Deus nos dá de sermos influência, de sermos sal e luz como igreja. Eu creio que vale a pena pensar nisto, amados. Jesus em nós deve nos levar em cada situação, em cada momento, a amar. E a amar exatamente como Jesus amou, sem medo, sem medo. Mesmo quando estava pregado numa cruz, olhando para os seus acusadores e decidindo não fugir, não lutar, mas amar, entregando-se também por eles, porque eles precisavam desse ato de amor da parte de Jesus. Mais uma vez, creio que vale a pena pensar e meditar nisto. Um amor que não tem medo, que anula o medo, mas que é a grande solução para cada momento da nossa vida, para cada circunstância, para cada lugar aonde o Senhor permite nos levar e, de acordo com os seus propósitos, nos permite estar. Que o Senhor nos abençoe, um resto de dia muito abençoado. Até logo, até amanhã, é quando o Senhor assim o permitir.